Amém? Hoje nós temos um pregador aqui muito especial, a pastora Raquel. Que Deus possa usar a Raquel tremendamente nesse lugar, amém? Obrigado, Jesus, pela vida de Raquel, pelo coração dela, da sua casa, que tem se doado nesse lugar. Que a tua voz ecoe do coração dela, Senhor, como um som que nos alcança, que nos transforma, no nome de Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Como o pastor falou, meu nome é Raquel. Estamos em Aracaju, viemos para Aracaju faz mais ou menos, em fevereiro a gente veio. Eu sou daqui de Aracaju, mas eu morei em Joinville durante 20 anos. Eu era uma bailarina aqui. Com 17 anos fui para Joinville, porque eu passei na escola do Teatro Bolshoi para estudar balé lá. E fui para Joinville. E fui morar sozinha lá. E aí, né, Deus conduziu para o caminho que Ele queria, né? Que a minha vida fosse conduzida. Lá eu conheci o meu marido, Joaquim, lá na faculdade, quando eu comecei a fazer faculdade. E aí eu estacionei no balé. E aí, né, Deus começou a operar nas nossas vidas, né? Apesar de eu ainda não ter Jesus na minha vida, naquela época, acredito que eu fui para lá para conhecer Jesus. Amém? E lá, eu fui para lá para ser criada pelo Pai Celestial. 20 anos morei lá e retornando para minha cidade também sob a direção dele, do nosso Pai. Amém? Eu pensei, né, em ministrar algo, estou há algum tempo pensando, mas Deus, Ele falou que eu deveria ministrar outra coisa, né? Faz alguns dias que Ele falou, não, para eu ministrar o meu testemunho, né? O meu testemunho, porque é bíblico, né? O que Deus faz em nossas vidas é testemunho de Jesus Cristo, né? E a gente precisa testemunhar a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que transforma os corações. Eu queria que os irmãos pudessem abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Primeira Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu vou ler aqui. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, em relação a essa palavra, né, eu vou fazer um resumo inicialmente aqui de como era a minha vida, né? Deus realmente, eu creio que Deus me chamou para Joinville para conhecer Jesus, para Ele restaurar a minha vida, mudar a minha história, né? Então, eu tinha muita rejeição, a minha vida era totalmente desajustada, assim, eu vivia em altos e baixos, em dores profundas na minha alma, no meu coração, em sentimentos de abandono, sentimentos de orfandade, sentimentos de medo, muito medo do abandono,
muito medo, assim, era como se eu pisasse em uma areia movediça a minha vida inteira. Eu caminhava como se eu estivesse numa areia movediça e nada dava segurança para mim. E aí eu conheci, né, a Deus, e nele eu descobri que o reino de Deus é um lugar onde nós temos um lugar assim único, que só Ele, que Ele escolheu só para nós, assim. E que nele nós podemos ser poderosos em Cristo, nós podemos ser transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E tudo isso, assim, foi tão maravilhoso quando eu comecei a descobrir isso, que eu me apaixonei por Jesus. E eu comecei a ter um relacionamento com Ele, de amor, porque eu vi, assim, um Jesus tão maravilhoso. Um Jesus que cura, que transforma, que liberta. E se a palavra de Deus fala que ela é absoluta, né? Ela é absoluta, ou seja, ela não vai mudar. Ela é verdadeira. E o que Ele fala é verdade. Então, como eu poderia, né, desconfiar disso, né? Então, nele eu encontrei essa segurança, né? E nessa palavra que eu li para vocês, de 1 Coríntios 26... até o 31, né? Eu lembro que uma pregadora falava muito dessa palavra, e eu comecei muito lendo os livros dessa pregadora. Não sei se vocês já ouviram falar da Joyce Meyer, né? Claro, acho que já ouviram, a maioria já ouviu. E ela falava muito dessa palavra. E aquilo avivou muito o meu coração, né? Porque nós vemos assim, se for ver na palavra de Deus, na Bíblia, assim, nós vemos os personagens, os personagens usados por Deus, sempre eram pessoas que ninguém dava nada. O Davi, o filho mais novo, que estava ali escondidinho, que estava ali cuidando das ovelhas, que ninguém dava nada para ele, mas Deus dava. Deus sabia o que tinha guardado no coração dele. Deus sabia o plano que ele tinha para ele, já antes mesmo dele imaginar. Ele estava sendo treinado ali, cuidando das ovelhinhas. Ele estava sendo treinado, cuidando das ovelhinhas, enfrentando ursos e leões. E Deus via o coração dele, a adoração dele. Deus via que ele fazia aquilo para Deus, ele não fazia para as pessoas. E nós vemos Gideão também, um homem que se sentia covarde e que achava que ele não ia conseguir, né, enfrentar aquele exército. Mas Deus falou, você é um homem corajoso. Nós vimos Pedro. O Pedro, ele era analfabeto, mas ele foi aquele que trouxe o avivamento, aquele que liderou o avivamento, aquele que foi o líder ali do Pentecostes. Ele era um analfabeto. E se formos ler a carta de Pedro, nós podemos ver quanta sabedoria. Eu me maravilhava em ver a glória de Deus em tudo que ele colocou na palavra dele. Então nós podemos ver Pedro. Pedro era um homem sensacional, aquilo que ele escreveu. A sabedoria, não parecia um homem que não conhecia, que não sabia ler, um analfabeto. Então tudo isso foi vivificando a minha fé. E foi mostrando assim que para Deus nada é impossível, inclusive para aquilo que eu estava vivendo, né? E que Ele usa, né, as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos desequilíbrios, os nossos desajustes, Ele usa para a glória dele. Não para que a gente continue desse jeito, mas para que a gente seja transformado pelo poder do amor dele, pelo poder do amor do Pai. E Ele reveste cada coisa que o inimigo colocou nas nossas vidas, porque o inimigo, ele tem um talento muito grande de moldar a nossa identidade, né? Ele molda a nossa identidade desde a concepção, desde a nossa concepção. Ele tenta. Ele vem através de brechas que os nossos pais abriram, pecados, através de rejeição, muitas vezes os pais ou a mãe rejeitou. Através de tantas situações, através de brigas entre os pais, quando o filho estava sendo ali gerado no ventre.
através de tantas formas, o inimigo vai colocando, vai trabalhando para que aquele ser, aquela criação de Deus, aquele filho que Deus ama, seja moldado como o inimigo quer que seja moldado. Com uma identidade falsa, uma identidade que não é dele, uma identidade que não está no coração do Pai, que é a identidade de filho. Muitas mentiras já são colocadas, desde a concepção. O inimigo tenta, mas Deus, Ele é muito maior. O inimigo é como uma formiga e Deus é como um elefante. E muitas vezes a gente superestima o inimigo, mas Deus é muito maior. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E Ele vem e nos resgata como pérolas que estavam escondidas dentro de uma concha, que estavam ali sofrendo no escuro, nas trevas, mas Deus vem, Ele molda, Ele vai moldando, Ele vai removendo todas as mentiras, tudo aquilo que o inimigo foi colocando, mas Deus, Ele vai transformando, Ele usa todo o mal do inimigo para ir transformando tudo isso em uma pérola. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo que fala como as pérolas são formadas. Provavelmente muitos já sabem como as pérolas são formadas, mas é algo que me chamou a atenção, que até quando eu fui ministrar sobre o meu testemunho numa igreja, lá em Joinville, Deus colocou em meu coração para eu olhar um vídeo de como as pérolas são formadas. Eu não tinha me atentado. E aí eu fui lá ver e realmente é tudo aquilo que Deus estava colocando em meu coração. Puder colocar o vídeo ali, o primeiro vídeo. Se puder apagar aqui essa luz. As pérolas são produtos da dor, o resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra é feita de uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi de modo algum ferida não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. A pessoa que sente a dor do sacrifício extrai da dor a vida valiosa. A pessoa que sente a dor de renunciar o seu próprio eu para fazer a vontade de Deus, ela produz a maior de todas as pérolas, a salvação. Aqueles que não sentem a dor do sacrifício não produzirão pérolas. Amém. Deus é especialista, né? Em pegar aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são, em nos transformar, em realmente nos encher da presença dEle, em transformar cada um de nós em pérolas mesmo, né? Ele reveste, né? Reveste as nossas vidas do poder dEle, do amor dEle. E aí somos formados. Assim como fomos formados fisicamente no ventre das nossas mães, nós somos formados também espiritualmente. Nós somos transformados em nossas mentes, em nossos corações. Amém? Através do poder de Jesus Cristo. Amém? Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Sim. Cada pensamento que é levado cativo à obediência de Cristo é um pensamento que foi lançado no mar do esquecimento e que foi substituído pelos pensamentos de Cristo sobre nós. E cada pensamento de Cristo sobre nós, somos nós sendo moldados pelo amor dele. Em Efésios 1, 3, 4, se vocês puderem, eu vou passar 2 vezes, eu vou passar nessa linguagem, depois eu vou compartilhar em outra linguagem também, depois. Em Efésios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, a gente recém-convertido e começa a ler a palavra de Deus e começa a ler essas coisas aqui. Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Quando eu recebo Jesus em meu coração, eu sou transportada das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ele está no céu e Ele nos deu o Espírito Santo. E nós estamos com Ele assentados nas regiões celestiais. Mas a gente precisa crer nessa palavra. Não é só uma coisa na nossa mente. É uma coisa que a gente precisa crer em nosso coração. E quando a gente crê, é um passo para a nossa transformação. Cada palavra, cada versículo que a gente lê, e a gente olha apenas como uma letra, a gente lê sem fé. Agora, quando a gente vê como algo assim espiritual, algo que realmente não vai acontecer, aquilo começa a se manifestar nas nossas vidas. Então, o inimigo, com suas mentiras, desde a nossa concepção, ele fragmentou nossas almas, tentando destruir o plano do Pai para nós. Mas, em nome de Jesus, ele foi derrotado na cruz do Calvário. E eu queria compartilhar com vocês agora o nosso processo de entrada no reino de Deus, da minha família, mas eu vou focar mais naquilo que Deus fez em mim, né? Quando a gente começou a buscar o Senhor, eu comecei primeiro, a nossa família estava destruída, o Joaquim já ministrou sobre isso, já testemunhou a transformação que Deus também fez na vida dele, o milagre, né, de transformação da vida dele. Eu tomava muitos remédios psiquiátricos, eu tomava cerca de 14 comprimidos psiquiátricos por dia. Eu tomava comprimidos para ansiedade, tomava comprimidos para crises. Eu não tinha paz no meu coração. Eu tinha crises emocionais, surtava. Era uma coisa assim, principalmente devido à rejeição, ao medo do abandono. E aí eu conheci o Joaquim, eu já tinha algumas dificuldades, né? Mas aí, como ele também tinha as dificuldades dele, eu fiquei pior ainda. Daí, mas graças a Deus ele Jesus fez a obra, né? Enfim, eu vivia dopada, né? E na verdade os remédios eu comecei a tomar quando a gente se conheceu, depois de um tempo que a gente estava namorando. E aí a gente se conheceu, depois de um tempo eu comecei a tomar os remédios, e eu comecei com um remédio, e aí eu ia para o psiquiatra, e aí eu falava, não está ajudando, eu estou com isso, estou com aquilo, estou com... a gente buscava no homem aquilo que só Deus pôde fazer na minha vida, né? E até que chegou em 14 comprimidos, chegou ao ponto assim, de eu tomar comprimidos para ansiedade, e aí aquilo não funcionava, eu queria dormir, eu não dormia. Queria dormir, e aí eu mesma ia me medicando. Então, por isso que eu cheguei a 14. Eu tomava, 5, 6 comprimidos, mais um monte de comprimido de ansiedade. Eu ia me automedicando para tentar me acalmar, e eu não conseguia ter paz no meu coração. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia, eu ficava, além de ficar dopada, né, também, ao mesmo tempo, né?
Então, eram crises terríveis, assim, principalmente desde o nosso namoro. Foi um namoro muito... a gente começou se gostando muito, mas aí, quando eu entreguei aquilo que era de mais precioso, que é a virgindade, parece que piorou, sabe? Piorou muito, ficou muito pior as coisas, assim, no nosso namoro. E eu engravidei da minha primeira filha, Vitória. E aí a gente veio falar para os meus pais, casamos aqui. Joaquim veio pedir a minha mãe em casamento, nós casamos, mas aquilo continuava, a gente não tinha conhecido o Senhor. E aquelas coisas estavam cada vez piores, as brigas eram cada vez piores. Eram brigas, assim, o Joaquim era um homem muito agressivo também. E eu tinha muita insegurança. Ele também colocava insegurança em mim. Eu achava que ele era um homem muito seguro, quando, na verdade, ele colocava insegurança em mim. Aí, depois que eu entendi, Deus falou no meu coração, ele que era inseguro e colocava insegurança para eu me sentir insegura. Eu falo isso porque ele já testemunhou, então tá tranquilo para ele, né? E eu ficava pirada, assim, sabe? E, assim, no meio de tudo isso, estava minha filhinha, a Vitória, né? Vendo tantas brigas acontecerem dentro de casa. E eu sofria muito, porque eu não conhecia Deus, mas eu, como mãe, eu sofria. Deus, eu quero ser uma pessoa diferente, Senhor. Eu quero que a minha casa seja diferente. Eu quero que meu casamento seja diferente. Eu não vou desistir. E aí, até que aconteceu uma situação de quase traição, né, onde Joaquim quase me traiu, e aquilo ali foi o fundo do poço para mim. E aí eu comecei a ir numa igreja. Minha amiga falou assim: Raquel, se você conhecer Jesus, você vai ser feliz. Aí eu falei: bom, então vou buscar o Senhor. Comecei a ir numa igreja de uma amiga, onde ela congregava. E a primeira vez que os primeiros grupos que a gente começou a ir num grupo de jovens. E ali eles fizeram um teatro sobre... Eu acho que muitos conhecem esse teatro, com uma música em inglês. E era uma moça, e aí ela depois começa a ter um relacionamento com Jesus, e ela era muito atormentada pelos demônios. É uma música, não sei se ela é... Everything, o nome da música. E me colocaram para fazer o papel dessa moça. E eu me encaixei perfeitamente, porque eu era tudo aquilo que aquela moça apresentava. E aquilo parece que foi Deus mesmo, porque eu fiz de todo o coração, assim, eu fazia assim, era eu mesmo, sabe? E foi profético, porque a música, assim, a menina, ela tinha rejeição, ela se olhava no espelho e se achava feia. Eu me achava feia, assim, eu não conseguia, me achava inferior a todo mundo, eu me achava inferior a todas as mulheres. Era uma coisa assim de louco, assim, sabe? Que era assim, às vezes eu contava para alguém, a pessoa até ria assim, porque não conseguia entender. Mas não adiantava ninguém falar: Raquel, você é bonita. Não adiantava, porque a prisão estava aqui na minha mente, estava no meu coração, estava na minha alma, né? E assim, ela tinha rejeição. Ela tentou se matar, a menina no teatro. Ela teve problema com bebidas, com drogas. Eu não tive problema com bebida, com droga. Eu tive com drogas psiquiátricas, né? Era também um problema. Mas não tive, mas assim, ela preenchia o vazio sempre em outras coisas, em algo que só piorava a situação dela. Até que uma hora, ela estava já no fundo do poço, que eu entendo que era como eu estava, e aí Jesus veio. E aí Jesus lutou por ela, até que ela foi liberta de tudo aquilo. E aí ela começou a ter um relacionamento com Jesus, era esse teatro, né? E aí, assim, eu entendo que foi profético aquilo, assim. Porque realmente foi o que começou a acontecer comigo. Eu falei: meu, se Jesus faz isso, e é verdade, eu quero me relacionar com Jesus, eu quero ter uma vida com Ele. E eu comecei a me apaixonar por Ele. E aí eu comecei a orar todos os dias e a buscar a palavra do Senhor e a crer naquilo que as pessoas falavam, que conhecereis a verdade vos libertará. E eu me rendi à palavra do Senhor e Deus ia se revelando para mim.
E eu fui sendo muito curada de muitas coisas. Minha alma foi recebendo paz. Ainda tu tomava os remédios, né? Mas a minha alma começou a receber paz. Que os remédios não me davam paz. Então, eu comecei a receber algo que os remédios não estavam me proporcionando. E eu comecei a tirar aos poucos o remédio. Eu fui falar com o meu psiquiatra, eu e Joaquim. Eu falei para ele assim, Jesus, não estou falando que agora todo mundo tem que, né, tirar os remédios, né? Foi uma experiência minha, é pessoal isso, né? E Deus colocou no meu coração que era para ir tirando, porque eu fui vendo assim que eu estava recebendo algo que os remédios não estavam me dando, né? E aí eu fui pro psiquiatra. E o Joaquim falei assim para ele, eu não vou mais tomar, eu tive um encontro com Jesus e eu sei que Ele está me curando, Ele vai me curar. E ele só falou assim, isso faz 10 anos. Ele só falou assim, Raquel, se você parar de tomar os remédios, eu não me responsabilizo, porque logo você vai querer se matar. E você pode se matar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, mas eu tomei uma decisão e eu não vou tomar os remédios. E eu fiquei com aquilo, com medo na minha cabeça, porque eu ainda não era totalmente definida pela palavra que Deus estava me dando. Realmente era Deus que estava dando essa palavra para mim e para o meu marido. Mas eu fiquei lutando na minha mente. Meu Deus, será que eu vou me matar? Será que eu vou querer me matar? Eu fiquei lutando. Mas eu fui orando, fui buscando a Deus. E eu nunca senti vontade de morrer desde aquele dia. Nunca mais. Nunca passou na minha cabeça assim. É uma coisa muito verdadeira isso que eu estou falando. Por mais mal que eu estivesse, nunca pensei assim, eu quero morrer mesmo. Não, porque existia algo muito maior dentro de mim, que era a vida de Jesus, que era a força que me dava, era a minha filha, a Vitória. A Vitória, aquela menininha pequenininha. Era um pecado se eu pensasse, para mim, né, em me matar. Eu não tive vontade, eu tive força de buscar a vida de Deus a cada dia, de buscar o amor de Deus a cada dia, porque eu queria a minha casa sendo transformada, a minha família sendo transformada, a minha filha vivendo as promessas que está aqui na palavra do Senhor, que está em Isaías 61. Não sei, acredito que é em Isaías 61. Que até foi o tema das lembrancinhas. A minha família é uma família bendita do Senhor. E eu olhava, eu lia aquele versículo de Isaías 61, acredito. E eu profetizava. Estava tudo destruído ao meu redor. A minha casa estava destruída, mas eu profetizava, eu falava, minha família é a família bendita do Senhor. Meu coração estava sangrando, o coração de Joaquim sangrando, a nossa casa sangrando, mas eu profetizava, minha família é a família bendita do Senhor. Porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores, o Senhor Jesus levou sobre si. O castigo que me traz a paz que excede todo entendimento, que só Ele pode dar. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aquela palavra, cada palavra que eu lia e que e que o Espírito Santo me colocava para eu profetizar, eu profetizava e eu declarava e eu orava e eu buscava e eu profetizava sobre a vida do meu esposo, né? Sobre a minha filha, sobre a minha vida. E aí o meu esposo, ele também, né? Eu estava me sentindo muito melhor, eu estava, mesmo sem os remédios, eu estava me sentindo em paz. Eu comecei a dormir sem remédios, né? Hoje eu durmo, assim, não tenho problema com isso, graças a Deus. É a glória do Senhor. E o meu esposo começou a confessar um monte de coisa, né? Ele achou que estava muito bem, agora é hora de confessar as coisas, né? Só que eu estava bem, mas havia áreas no meu coração que ainda precisavam ser curadas. A área da rejeição ainda precisava muita coisa, né? Eu estava bem porque eu estava tendo uma força, eu estava vendo esperança no Senhor. Eu estava sentindo mais paz. Aí ele começou a confessar as coisas para mim, pecados. E aí o mundo desabou de novo. Mas, resumindo assim,
eu continuei, né, sem tomar os remédios até hoje, não tomo, nunca voltei a tomar, graças a Deus. Nunca precisei tomar, nunca, né, pelo contrário, cada vez melhor, cada vez mais, né, curada. E aí nós, né, nessa vida, assim, nessa busca, nós começamos a buscar Deus juntos, eu e meu esposo. A gente começou a ir numa igreja, né, onde o pastor, ele era muito usado na restauração de famílias, e ali nós fomos cuidados, né, por esses 2 pastores, pastor Sebastião e pastora Marta. E o Joaquim, né, nesse momento em que ele confessou as coisas para mim, foi o momento certo que eu parei neste lugar, que a gente parou lá, e Deus cuidou de nós, né, através da vida deles. E aí estava tendo, né, na igreja, oração todos os dias, das 6 horas da tarde até as 7 da noite, todo dia, né? O pastor estava abrindo lá para quem quisesse orar, e a gente ia todo dia orar, eu e o Joaquim. Eu, Joaquim, levava a Vitória junto, mas a gente ia, porque a gente estava, assim, realmente... Tava horrível a situação. Mas a gente, no horrível, a gente não parou, não desistiu. A gente, pelo contrário, estava horrível aí que a gente tinha que ir lá orar. A gente tinha que buscar a presença de Deus. E foi isso que entrou no nosso coração. A gente precisava. O Joaquim, de tanto orar, chegou até a calça dele a furar. Ele ficou até na moda, que agora é moda usar calça furada, mas na época não estava muito na moda. Ele orava todo dia. Quando vê a calça dele, ficou furada. Aí ele pegou e comprou outra calça. Mas assim, ele estava na moda, né? Tanto orar, né? Tanto a gente tá ali guerreando. E aí, assim, foi um tempo assim, foram alguns anos em que o próprio Joaquim também, ele abandonou o pecado, ele tomou uma posição mesmo de abandonar o pecado, de abandonar as coisas imorais, e ele começou a buscar a presença de Deus, começou a jejuar, porque é só assim, gente. Tem coisas que a gente precisa tomar uma posição, a gente precisa jejuar, a gente precisa orar, a gente precisa... O reino de Deus, ele é conquistado com a nossa força também. Não é a nossa própria força, mas é com violência. E aí, nessa violência, Deus vem com a força dele para nos capacitar, né? Então, e aí ele foi sendo liberto, mas ele também vinha com muitas batalhas na mente, com problemas com lascívia, muitas coisas, e aquilo me feria bastante, assim. Então, eu não estava curada, eu ainda tinha crises, né, emocionais. Quando eu vi tudo aquilo, eu ficava... E aí, assim... Mas eu estava orando por ele, profetizando sobre a vida dele, para que ele fosse liberto. Eu usava a palavra ali e profetizava, e eu via mesmo Deus agindo. Eu via Deus agindo, a gente via o poder da palavra, o poder da fé, o poder da confissão também, o poder de tomar uma posição também, porque não é só, Deus tem que me libertar, a gente tem que tomar posições também em Deus, né? E aí eu fui vendo. E aí, assim, chegou um tempo, né? O meu marido estava liberto, ele estava melhor, ele estava buscando a Deus, assim, tranquilo, ele estava bem, assim, né? E aí, mas eu ainda não estava bem. Eu orei muito por ele, mas eu precisava orar muito por mim também. E aí eu ainda tinha esses momentos de muita rejeição, de muito medo do abandono. Eu achava que eu nunca ia vencer o medo do abandono na minha vida. Para uns não é nada, mas para mim era algo tão normal. Meu pai, ele saiu de casa quando eu tinha 7 anos. Minha mãe entrou em depressão quando ele saiu de casa. Eu fiquei um bom tempo, ficava um bom tempo ali. Enquanto minha mãe estava em depressão, eu ficava lá na sala com 7 anos esperando, vendo, né? E aí eu cresci, né? Com meu pai também, ele tinha problemas com bebida, né? Hoje ele não bebe mais, né? Graças a Deus, mas ele tinha muitos problemas muito fortes assim com bebida. E eu sentia muito um abandono muito grande, assim, por causa disso, né? E a minha mãe também, os problemas emocionais dela, ela tinha muitos problemas emocionais, e ela abusava de mim emocionalmente, assim. Ela com agressão também, a gente, né? Então era uma coisa assim, só um resumo, né? Mas foram muitas coisas profundas, assim, que Deus me curou, que o amor de Deus me curou, assim, né? Eu não queria expor nada assim, mas enfim, né? Deus, ele cura, ele é poderoso, sabe, gente? Quando
tem coisas que eu achava assim que não tem como. Mas com Deus tudo pode, tudo posso, naquele que me fortalece, amém? Então eu ainda estava, né, lutando e pensando, meu Deus, será que eu vou ser sempre assim? Será que eu vou sempre me desequilibrar dessa forma? Será que eu vou sempre ter medo de ser abandonado, medo da rejeição? Será que eu vou sempre me achar inferior às outras mulheres? E aí o Espírito Santo, ele fez muitos milagres até aí, apesar de eu ainda ter tudo isso. Mas eu ainda apresentava algumas coisas que faziam eu pensar, será que eu não tenho que tomar remédio mesmo? E até que um dia, assim, eu estava no Mevan, fui para o Mevan, a gente sempre estava indo, a gente tinha muita sede de Deus, né? De buscar a presença, porque a gente precisava mesmo. A gente, na verdade, todo mundo precisa, né? Mas a gente via necessidade, assim. E a gente estava indo no Mevan, nas primícias também. Isso foi em 2013. A gente conheceu a Deus em 2010, né? Em 2013 a gente foi lá nas primícias. E eu estava num dia assim bem arrasada comigo, com o meu comportamento, muito triste. Nós tínhamos a Vitória e tinha o Emanuel, que era bebezinho, tinha quase 1 ano de idade, mais ou menos. Foi quase 1 ano ele tinha. Assim, não, ele nasceu em outubro, ele tinha uns 5 meses, né? E aí a gente foi nas primícias e um certo dia ali eu entrei assim, né? E eu fui com uns amigos da igreja, o Joaquim, e eles falaram assim, vamos tomar um café ali fora, Raquel? Eu falei assim, não quero, eu vou ficar aqui orando um pouquinho, mas podem ir. O Joaquim foi com eles foram tomar um café, e eu fiquei assim, orando, e eu peguei a Bíblia, que é uma Bíblia, a Mensagem, não sei se alguns conhecem essa versão da Bíblia, né? E ela expressa de uma forma bem do nosso linguajar, assim, bem. Apesar de eu já ter lido, né, Efésios 1, em outras passagens, e Deus ministrou em muitas coisas na minha vida, nesse dia saltou no meu coração algo assim. E aí eu quero passar para vocês o áudio do Efésios 1 na Bíblia, a Mensagem, para passar para vocês o que eu li. Eu não achei a Bíblia em casa, então eu preferi colocar o áudio aqui para vocês ouvirem também, né? Capítulo 1. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso! E que bênção Ele é! Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres,
entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. É por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para seus seguidores. A grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório. Será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com sua presença. Amém. Então, ali no Mevan, eu senti naquele dia uma unção assim de paternidade. E ali Deus começou a restaurar a paternidade na minha vida, né? E quando eu li esse versículo, saltou mesmo pro meu espírito assim essa palavra de Deus. E aí eu falei no meu coração, nem falei em voz alta, mas eu falei: Deus, como que o Senhor vai me usar se eu faço tudo isso? O Senhor tem um plano mesmo? Eu só perguntei para Deus. E aí eu falei assim: me fala qual é o plano que tu tens para mim. Porque as pessoas falavam: Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano. É muito lindo quando as pessoas falam, né? Mas muitas vezes nosso coração não recebe mesmo aquilo, né? Mas Deus tem um plano na minha vida e aquele dia eu recebi no meu coração, né? E perguntei para Deus, me calei e me felicitei com tudo que estava escrito nessa palavra dele, que ele fala que nós fazemos parte do plano dele e que tudo foi planejado com tanto carinho, com tanto amor, antes mesmo de ele fundar o mundo, antes mesmo de ele nos colocar no ventre das nossas mães. E ali comecei a receber o amor de pai que faltava na minha vida. Mas não foi só o amor de pai que Deus restaurou tanta coisa, né, dentro de mim. Mas eu entendo que ele começa assim, ele começa com amor de pai, né? E aí descansei em Deus, aquele culto, aquele avivamento, aquela presença de Deus. E aí a gente foi para casa, dormimos. No outro dia minha filha falou: mãe, pai, eu tive um sonho. Sonhei que a gente estava viajando para um país e era como se a gente fosse vir a Deus ali, como se fosse fazer missão ali. É um país assim que não é muito conhecido, né? E aí ela falou o nome, não vou falar assim, né, aqui, né? Mas ela falou. E aí o Joaquim, a gente lembrou que o Joaquim também uma vez teve um sonho, que ele estava num país e ele estava numa prisão, assim, como se ele estivesse numa prisão. Parecia que fosse coisa de perseguição, não sei. E tinha uma menina, assim, com as características das meninas desse país, fora da prisão. Uma menina, tipo, de uns 9, 10 anos, e olhando para ele, assim, né? E aí também, depois ele mesmo me falou, na mesma hora ali, naquele momento da mesa, ali a gente conversando, o Joaquim me falou assim: Raquel, teve um dia também que eu estava orando e veio
um nome de um país do nada, assim. E é esse país aí, né? E aí eu falei, nossa, eu creio que é Deus falando assim, né? Que Ele tem um plano nesse lugar para nós, né? E aí eu compartilhei com ele que eu tinha pedido para Deus mostrar algo, assim, dar um sinal. E aí, na mesma hora, a gente conversando sobre aquilo e vendo, assim, que realmente Deus estava, né, sinalizando alguma coisa. Porque Deus, Ele às vezes fala algo assim que não vai acontecer agora, vai demorar anos para acontecer, mas Deus vai nos levar a várias situações, vários processos, onde nós seremos resgatados, redimidos, né? Nós vamos voltar para alguns lugares para poder remir algumas situações, né? Então, na mesma hora que a gente estava ali conversando sobre aquilo, o Joaquim, ele tem a mania de ficar olhando os rótulos dos alimentos. Tipo, ele estava olhando o rótulo de uma bolacha ali e tinha nomes de alguns países. E tinham poucos países. E esse país não é um país assim que apareceria em qualquer rótulo, né? Um país não muito conhecido. E aí a gente conversando sobre aquilo, ele olhando o rótulo, ele falou: Raquel, você não acredita? Tá o nome desse país aqui. E assim, eu falei, nossa, só pode ser Deus confirmando, né? Que a gente tem algo nesse lugar. E aí fiquei toda assim, arrepiada da ponta da cabeça até os pés, assim. E aí compartilhei tudo isso com eles, né? Que eu pedi para o Senhor mostrar. E aí, a partir daí, eu creio assim, Deus foi dando muitos sinais. Porque às vezes eu pensava, meu Deus, eu acho que eu estou ficando... Não, mas aí quando vê, Deus dava um sinal. Mandava uma coisa para o Joaquim relacionada àquele país, do nada, assim. Aí ele falava para mim, nossa, bem quando eu orei e pedi para Deus confirmar. Então, foram muitas confirmações, outras confirmações aconteceram de Deus falando. E a gente está na espera, está no processo, né? Um dia nós vamos, se Deus quiser. Mas, assim, eu vejo assim, quando a gente entende que a gente tem um plano mesmo, de verdade, algo muda, assim, no nosso coração. E foi a partir daí que a minha busca se intensificou mais ainda, né? E aí eu pensei assim, bom, se Deus tem um plano, Ele vai me usar curada, vai me usar restaurada, vai me usar, né, com tudo isso bem tratado, né? E eu não queria adorar na igreja, eu não queria fazer nada, eu não sentia que realmente eu estava pronta para aquilo, porque eu realmente precisava tratar essas coisas dentro de mim, mas eu buscava a presença de Deus, né? E a gente lutando, cavando poços, meu coração, assim, a gente se tornou mesmo um altar de adoração ao Senhor. A gente contemplou muitas curas físicas no processo, né? Na adoração, muitas vezes em adoração, a gente via Deus nos curava de coisas assim que não teria cura, por exemplo. E principalmente nos momentos de adoração, né? Eu aprendi que a adoração tem o poder de quebrar cadeias, de curar, de restaurar, né? O meu prazer era adorar a Deus, me derramar, sentar aos pés de Jesus como Maria, que escolhia a melhor parte. E esse passou a ser o maior prazer do meu coração, amá-lo e receber o seu amor. E quanto mais eu adorava, mais Ele se revelava a mim, e em sua palavra, mais suas sementes cresciam em meu coração. E como eu falei, né, algumas sementes dele estavam maiores, outras estavam menores. Às vezes eu não conseguia enxergar com os meus olhos físicos em mim a cura, mas algo dentro de mim estava vivificando da vida de Deus. E até que Deus foi trazendo para fora, né? E aí, né, foi através da adoração, né? Aí eu queria compartilhar o que eu escrevi, né, sobre adoração, né? Que adoração em espírito, sinceridade e com o coração desnudo, coração totalmente sem roupas diante da presença de Deus, essa adoração nos leva à dimensão, a uma dimensão fora do tempo, fora do espaço, que nos conecta à plenitude de quem Ele é. E isso nos faz lembrar da obra completa, como está em Efésios, né? Que Jesus finalizou.
Entrar nessa dimensão mais alta nos liberta de qualquer mentalidade de escravidão e de luta. Tenho aprendido que a adoração vai além de cantar louvores, de viver longe de pecados, mas na adoração em espírito e em verdade temos que nos lançar nos braços do Pai, deixar que Ele nos carregue, descansar e esperar nele. Na adoração deixamos de lado a nossa própria força e colocamos no seu altar os nossos pensamentos. É isso aí, foi através da adoração, do jejum. Eu falava para o Senhor, estão aqui esses pensamentos, Senhor. Esses pensamentos que estão me atribulando. Que eu acredito muito nesses pensamentos. Eu estou acreditando nesses pensamentos. Mas, segundo a tua palavra, o Senhor não quer que eu tenha esses pensamentos. Se o Senhor não quer, é porque eles não são verdadeiros. São mentiras do diabo. E eu colocava diante dele. Estão aqui meus pensamentos, Pai, eu te louvo. Vem trocar meus pensamentos que me angustiam pelos teus pensamentos, Pai. E adorava o Senhor, e adorava, e descansava nele, até que, de repente, os pensamentos eram quebrados. A gente precisa entrar com fé nesse lugar. Muitas vezes a gente precisa realmente sair dali e colocar diante de Deus, com o coração totalmente descoberto diante dele. E ele faz a parte dele, a gente faz a nossa, mas ele faz a dele. E nem sempre a gente adora ele com palavras, né? Mas em atitude de coração, né? Em espírito e em verdade. Esperamos nele em adoração e subimos como águia até os pensamentos de Deus. Amém? Então foi assim que o Senhor foi me libertando. Ele restaurou a paternidade, ele começou a restaurar a paternidade nesse processo todo. Não foi de um dia para a noite. Foram muitas situações em que eu via o cuidado dele, o cuidado que eu queria ter de um pai e que eu não tive, e ele remindo tudo aquilo, cada situação, cada detalhe da minha vida que ia acontecendo. E aí ele restaurou a maternidade, ele restaurou a feminilidade, né? Que eu não me sinto mais aquilo que eu me sentia antes, né? E é algo assim, que foi ele mesmo que fez, tudo isso é o processo do Senhor, né? Na minha vida, mas ele começou com a paternidade. Até que ele foi restaurando. E eu fiquei tão feliz, foi um avivamento tão grande assim na nossa casa. E aí depois daí a gente começou, né, a adorar a Deus na nossa igreja, a ministrar no louvor. Mas enfim, meus irmãos, assim, eu queria compartilhar com vocês essa palavra de que Deus tem um plano, né? Foi como eu falei, que o Espírito Santo possa revelar, se já revelou, glória ao Senhor, né? Que o Espírito Santo, que a gente tem que buscar nele esse plano, mas que não começa a gente sabendo o plano, muitas vezes vai começar a gente buscando a presença dele, foi como aconteceu, porque o principal plano nosso é conhecer o Senhor Jesus. A palavra dele diz que muitos dirão, Senhor, eu te servi, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, fiz tantas coisas para ti, Senhor, porque eu não vou entrar no teu reino. E Jesus vai falar, afaste-se de mim, eu não vos conheço. Então, o nosso plano principal é conhecer ao Senhor Jesus, conhecer mais e mais, né? Nos aprofundar no conhecimento dele. E é isso que eu queria, assim, tá deixando, né, na mesa hoje, né? Que nós somos filhos amados, que a palavra de Deus é a verdade absoluta, ela é viva e eficaz, ela é poderosa para nos transformar. E eu venho assim declarar que nós iremos nos lançar na palavra de Deus e ela vai ter cada vez mais vida. Cada vez que a gente lê a palavra, ela vai saltar ao nosso coração e a gente vai crer cada vez mais nessa palavra. Crer que ela realmente, que o mundo passa, tudo passa. Uma hora uma coisa é verdade, outra hora outra coisa não é verdade nesse mundo.
né? Mas a palavra de Deus é sempre a mesma, ela não muda. E a gente se firmar nessa palavra. E, por fim, né, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu esses dias, que eu estava lendo Ageu, né? E ali fala, né, que Ageu ele foi um profeta, né, que foi usado por Deus para dizer por que não estava acontecendo o que eles tanto queriam, que eram ser prósperos, né, realmente as coisas não estavam fluindo na vida deles. E eles estavam cuidando dos seus próprios interesses, mas eles não estavam cuidando do templo do Senhor, né? E quem é o templo do Senhor? Somos nós, né? E aí Deus colocou no meu coração nessa palavra para compartilhar com vocês. Eu vou ler o Ageu 1 inteiro, tá? No 2º ano do rei Dario, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Então o povo fala, então às vezes indiretamente a gente fala isso para o Senhor, não chegou ainda o tempo, tenho tanta coisa para fazer, Senhor. Essa palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Semeaste muito e recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte para trazer madeira, edificai o templo, eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levastes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz. Também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor. Eu estou convosco, diz o Senhor. Deus é um Deus cheio de amor, né? Então, quando o seu povo realmente reconhece, entende e decide obedecer a essa palavra, a palavra dele, de que ele só quer que a gente coloque ele em primeiro lugar, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu trabalhava na época, eu havia me formado em ciência da computação, apesar de não ser um curso que era para mim, mas eu conheci o Joaquim lá, né? E aí eu trabalhava e chegou uma hora assim que, como eu estava passando por tudo aquilo e eu comecei a ir para a igreja, buscar conhecer a Deus, assim, eu senti que eu precisava de um tempo para cuidar da minha filha, para estar em casa, para estar com ela, para ter, quando ela não estivesse na escola, estivesse em casa, eu estar em casa ali com ela, para eu estar também na presença de Deus. Eu comecei a sentir uma vontade assim de cuidar da casa, algo que era só podia vir de Deus, porque eu não tinha isso no meu coração, que eu ia ser aquela que ia cuidar de casa, que ia ficar viver dessa forma, né? Então Deus foi trabalhando tudo isso em mim, e aí eu comecei fiquei em casa. Não trabalhei mais naquela época, porque eu queria ser curada, queria ser restaurada, queria ter tempo mesmo com Deus, para Deus fazer a obra, para me conectar ali, me concentrar, cuidar da minha família, cuidar do meu esposo também, aprender a ser realmente uma mulher, porque não é só
ser curado da paternidade, vai muito além disso. Quando Deus cura isso, Deus nos traz para o propósito dele como mãe também, como esposa, como filha, né? Como serva, né? Então, ele começou não apenas a fazer essas curas, mas a alinhar o meu coração ao que é prioritário, né? As prioridades dele, que é Deus, que é o esposo, que são depois os filhos, depois a casa, né? E depois, se assim fosse, o trabalho, né? E depois o ministério, né? Então, ele não faz só uma coisa. Quando ele ajeita uma coisa, ele ajeita muitas outras coisas em nossas vidas, né? E foi isso que Deus ajeitou. E, por fim, também, eu quero, né, ler lá em João 15. Se vocês puderem abrir aí, João 15. Terminando, finalizando. Amém? João 15, versículo 4 em diante, até o 9. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi e o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também vos amei. Permanecei no meu amor. Agora, versículo 10, que é a chave aqui. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Então, aqui está falando, né? Permanecer em mim, né? Que eu permanecerei em vós. E também, em outra passagem, acredito aqui, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, este é o que me ama. E o que me ama, quem é o que ama? Aquele que obedece os mandamentos do Pai. O que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Então, outra coisa que eu queria finalizar aqui é que não é apenas buscar a presença dEle, ter um relacionamento com Ele. Oh, Deus, eu te amo, tal. Mas eu preciso obedecer a Ele. Preciso tomar uma posição de obedecer. Porque aí, não é que Ele não nos ama, Ele nos ama. Mas, quando a gente desobedece, o amor dele está vindo. Está vindo, mas a gente fechou a porta para o amor dele. Então, por isso que aqui ele fala: eu só amarei aquele que me ama e que me obedece. Não que ele não ame, o amor está vindo, mas está fechado por causa da desobediência. Mas obediência abre para o amor do Pai. E aí ele vai se manifestar a nós. Então, para sermos curados, restaurados, é necessário algumas posições. Conquistar o reino com violência, como diz a palavra do Senhor, amém? Então, quero finalizar, que o Senhor venha realmente, quem quiser se colocar de pé para estar em adoração na presença de Deus, que essa palavra venha trazer vida para cada um de nós, Senhor. Que essa palavra, esse testemunho vivo de quem Tu és, Senhor, e do Teu amor, Senhor, venha trazer vida a nossos corações, Senhor. Oh, Deus, que construamos as nossas vidas em Ti, Senhor. Que Tu sejas realmente o nosso fundamento, Pai, firme, Pai, seguro, Pai. Que nós caminhemos sobre este fundamento, não sobre a areia, Senhor. Que busquemos o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça, Senhor. E todas as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Todas as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Oh, não é apenas uma ou outra, Pai. São todas as coisas, Senhor.
Quando Maria estava ali aos pés de Jesus, e a Marta foi lá se comparar e falar que ela não estava fazendo nada, mas ela estava buscando a melhor parte. E eu tenho certeza que a Maria, ela trabalhava, ela fazia os seus serviços, mas naquele momento, ela estava aos pés de Jesus. Ela estava na presença dele. Ela estava primeiramente na presença dele. Oh, sim, Jesus. Que nosso coração te ame, Senhor. Que o nosso coração queira te amar a cada dia, Senhor. Que as nossas vidas sejam, Pai, uma oferta agradável, santa, na Tua presença, Senhor. Que sejamos como um sacrifício vivo, Pai, diante de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sim, nós somos Teus, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Sim. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo és incomparável. Obrigada, Senhor. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que Sim, faz enche nosso coração do Teu amor, Senhor. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Vou construir Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. eu vou confiar Somente em Ti. não vou ser abalado. Eu vou construir Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. eu vou confiar Somente em Ti. não vou ser abalado. Santo És incomparável. és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra Quem Tu és e enche o meu coração do amor.
Aplauda Jesus. Aleluia. Senta no teu lugar um pouquinho. Glória a Deus. Alguém avise as crianças para vir, para nós termos a nossa ceia. Amém. Louvado seja Deus pela vida de Raquel. Tem nos abençoado aqui. Baixa só um pouquinho o meu microfone, Otávio. Esse casal precioso, Joaquim e Raquel. Eles são ministros de casais aqui nessa casa, tá bom? São os nossos líderes de casais e está fazendo um trabalho poderoso aqui, irmãos. E é isso, você andar segundo a imagem do segundo Adão, Yeshua, é você andar desnudo. O primeiro Adão, quando ele pegou lá no Éden, percebeu que estava nu, a primeira coisa que ele fez foi pegar folhas de figueira e esconder a sua nudez, a sua vergonha. Mas o segundo Adão, Yeshua, quando estava andando sobre a terra, quando ele teve fome, ele foi até uma figueira, porque ela estava com muitas folhas e aparentava ter frutos. Mas quando ele chega naquela figueira, ela só tinha folhas, não tinha frutos. Só que folhas de figueira não servem para o segundo Adão, porque ele não tem o que esconder. Ele não tem vergonhas para esconder, não tem nudez para esconder. E por isso ele amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Folhas de figueira são os argumentos que usamos para esconder as nossas vergonhas. Amém? Deus está levantando nesse lugar uma casa de famílias que andam na luz. Aleluia! Casamentos restaurados que andam na luz. Glória a Deus. E para as solteiras aí, não é? A dica de Raquel é: case-se com um homem que tem as calças rasgadas de tanto orar. Vem cá, Aquila está com os dois joelhos rasgados ali, Aquila. Mas esse aqui é um homem de oração. Esse aqui é um homem cheio da unção. Tá vendo aí, Joaquim? Sua moda ali já. Pegou. Já pegou, já, viu? Glória a Deus. Amém. Cadê Lorena? A missionária Lorena, cheia do fogo, da unção, da glória. Vem pra cá. Cadê Luquinha? Não veio, não? Adrianinho, aqui. Qual é o nome dele? Adrianinho. Caleb. Olha, Caleb. Bênção de Deus. Cadê Noã? Vem pra cá, Noã. Nós vamos orar. E esses aqui é os homens e as mulheres de Deus que Deus está levantando nesse lugar, que vão servir a ceia, que estão comprometidos com a obra de Deus. Amém? Que a tua unção, Senhor, alcance o coração de Caleb, de Lorena e Ainoã, no nome de Jesus. Nós somos gratos pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário para nos salvar, Yeshua. No nome de Jesus. Enquanto a gente adora, você vai ficar no seu lugar e vai ser servido aí, amém? O sol se apagou. Vamos nisso aqui, Caleb. Você serve aí os irmãos. Segura a cestinha para você servir. Salvador. Vai lá com seu pai ajudando aí. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. O de Caleb e o de Lorena já tem o pão aí junto, mas o de Ainoã tá o pão separado, tá bom? Você pega aí. Deus Pai o abandonou, Cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Ressuscitou.
pra sempre exaltado é, pra sempre. Você que já serviu, fique de pé. adorado é, Pra sempre Ele vive, ressuscitou. ressuscitou. Aleluia. Todos se serviram, amém? Faltou alguém? As crianças se serviram já? Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Todos se serviram aqui? Obrigado. Sabe, esse momento nada mais é do que uma proclamação pública de que Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ei, se existem áreas de morte na sua vida, elas estarão sendo recolhidas hoje. Vida abundante de Deus, sangue de Jesus derramado, remindo todas as áreas de morte da sua vida. Porque Ele morreu para que você tivesse vida abundante nele. Somos gratos a Ti, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer. Que o Teu sangue gere vida em nós. Que o Teu corpo seja o nosso alimento, Senhor, todos os dias. No nome de Jesus, em memória dEle, comamos e bebamos. Nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra ser. Chorabacalabassuri, micalabaxaralabassuri. Cheio de calianabassuri, micalabaxaralabassuri. Pra sempre Adorado pra é. sempre Ele vive, ressuscitou. ressuscitou Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. pra sempre Ele vive, ressuscitou. ressuscitou. Aplauda Ele no nome de Jesus. Glória a Deus. Senta aí no seu lugar um pouquinho. Deixa eu só... Obrigado, Adriano. Deixa eu só dar alguns avisos. Primeiro, muito importante. Estamos em dias de primícias, então nós vamos até o dia 7 aqui todos os dias, mergulhados em Deus, amém? Então amanhã o horário será às 19h30. Hoje foi 18 horas, porque os cultos aos domingos são 18 horas. Mas amanhã às 19h30 nós estaremos recebendo o pastor Ivânio aqui, lá da cidade de Itabaianinha. O homem que ora e faz anão crescer. Então, se eu fosse você, meu irmão, eu vinha para cá, não deixava, não perdia essa bênção, amém? Então, o pastor Ivânio vai estar ministrando aqui, vai ser tremendo.
Nós estamos levantando ofertas específicas para ampliação do nosso espaço, tá bom? Nós vamos derrubar essa parede aqui, estender o local de culto para a gente ficar confortavelmente, acolher mais pessoas de maneira confortável. Então são naqueles envelopes brancos. Nós já arrecadamos até aqui R$1.260, amém? Estamos chegando e a gente vai concluir esse propósito, tá bom? Mas deixa eu te dar um aviso. Eu sei que você está com muita fome aí. Quem está com fome aí? Aleluia, glória a Deus. Manda mais, Jesus. Nós temos uma cantina poderosa aí fora. Irmãos, isso não é nem mais cantina, é uma quermesse. Olha, lembrei da época que eu era coroinha da Igreja Católica, era quermesse. Quando tem quermesse, eu nem prestava atenção na missa, pensando em comer. No final. Aí, irmãos, vai ser muito delicioso tudo que tem aí. Tem pizza, tem geladinho, tem o quê? Empada da irmã Wanda, palha italiana. Rapaz, o nível tá aumentando, viu? Cachorro quente, sanduíche natural, bolo de pote. Então, fica um pouco, sabe, mais gostoso do que tudo isso aí é o tempo de comunhão que nós temos juntos aí após o culto, sentados à mesa, dialogando, nos conhecendo, tá bom? Então abençoe a nossa cantina, o propósito dela é para abençoar os nossos irmãos que trabalham com comida, tá bom? Então abençoe a vida dos nossos irmãos, consuma aqui no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé e orar para encerrar? Diga assim comigo, amanhã eu não vou perder por nada nessa vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém? Vamos em paz, que Deus te abençoe.